Master! Dr. José Henrique Volpe, psicólogo, psicodramatista, analista haitiano, mestre e doutor em neuropsicofisiologia, doutor em meio ambiente e diretor do Centro Haitiano. Essas formalidades. Gente, é assim, eu achei que não fosse ter ninguém, né? Porque depois do almoço o pessoal vai embora, achei que o povo ia voltar para a palestra do Luiz, mesmo porque a gente colocou no site, eu coloquei acho que no domingo, segunda-feira, eu falei com a Bia. A Bia é uma parceira de trabalho que eu gosto muito. Esse é o 16º evento que a gente promove e a Bia sempre esteve em todos. E ela sempre me dizia assim, Henrique, nos últimos 5 anos, né? Eu tô com receio, a mãe dela tem 92 anos. E ela sempre fala, e se minha mãe morre no dia do congresso? Porque ela tá bem velhinha, né? Então, vamos tentar pensar juntos num tema, tal, o que eu faço? Bia, vamos lá, né? A gente está aí para isso, não se preocupe, né? Então eu sempre vou pensando no tema junto com ela e a gente tenta trazer assim, eu gosto que a Bia fale da ergonomia, fale da análise haitiana, de uma forma assim geral, para que as pessoas possam entender, porque nem todos conhecem isso. E essa semana, há mais ou menos uns 20 dias, a Bia também me ligou e falou, minha mãe está super ruinzinha e está no hospital e eu não sei o que vai acontecer com ela. Mas o que aconteceu foi que no domingo a Bia acabou ficando super mal. Ela teve uma infecção urinária e aí ela teve uma crise renal muito forte, muito séria, foi para o hospital e ficou no hospital e ficou desesperada e falou, fica em casa porque não é a tua hora mesmo de ir para lá, né? Então é assim, a gente tinha a possibilidade ou de colocar outra pessoa aqui no lugar, mas é um tema que eu gosto bastante e tenho uma afinidade tanto com o tema quanto com a Maria Beatriz, e aí resolvi, né, estar aqui no lugar dela para poder falar desse tema. Então, talvez não seja muita novidade, né, porque desde o início, quando a Bia tinha pensado no tema, a gente não tinha pensado em grandes novidades. Na verdade é meio complicado, porque você pega o bonde andando, né? É um tema que já está definido e aí você tem que trabalhar em cima desse tema. Nada como você falar do tema que você está naquele momento pensando e se inspirando para isso também. Então a gente fica um pouco moldado e eu fiquei um tanto que moldado dentro desse tema e não pude sair dele até como eu gostaria de sair, né? Porque quando foi para montar, pensar na possibilidade de trazer um tema para o Congresso, eu tinha pensado em trabalhar com campos energéticos, falar um pouco da prática clínica nos campos energéticos e nas aproximações e separações que vão acontecendo em cada campo energético, desde o encontro do espermatozoide com o óvulo até a nossa morte. Então esse era um tema que realmente eu estava tentando me aquecer. Mas aí quando a gente monta a programação do congresso, vai espremendo e vocês sabem, a gente tem que ficar correndo para lá e para cá. Aí eu disse para a Sandra, conversamos eu com a Sandra, a gente falou, vamos ficar livre esse ano, porque todo ano a gente fica em palestra, seminário e tal, além de tudo que a gente tem que correr, eu falei, vamos ficar livre esse ano, né? Porque tinha realmente muita coisa. Mas aí calhou de não ficar livre, né? Então ontem eu fiz o seminário no lugar dela e hoje eu pensei em estar fazendo essa palestra, né? Eu vou passar do outro lado aqui para botar para vocês isso. Então é assim, quando a gente fala em análise haitiana, a gente não pode desmembrar a análise haitiana de todo o pensamento haitiano. E eu sou um haitiano, né? Eu sou um haitiano que tenho uma formação, comecei por uma formação bastante eclética e aí eu acabei caindo numa formação um tanto que endurecida com o Federico Navarro,
que foi quem terminou os trabalhos de Reich, sistematizou os trabalhos de Reich. E no começo do meu trabalho eu tive o prazer de ser um tanto que duro também, como o Federico Navarro era, né? Aquela rigidez da metodologia e tal. Então até meus alunos antigos assim dizem, nossa, né? Como você mudou, porque realmente era isso. A gente aprende, tem os modelos e quando a gente é meio besta assim, a gente pega aquele modelo, bota dentro e acha que tem que fazer exatamente igual, né? Depois a gente fica mais cara de pau e pensa, não é assim não, deixa eu ser mais flexível e ser do meu jeito. Então eu acho que isso é bacana. Isso era uma coisa que tanto eu quanto a Bia, a gente discutia muito com o Navarro, né? Porque Navarro, ele tinha a sua rigidez, né? Além de ser italiano, ele era bastante sério, né? Com essas questões metodológicas e tal. E era muito legal o fato da gente poder ter aprendido. Mas eu com a Bia aqui, que tínhamos uma proximidade muito grande com ele, uma intimidade muito grande com ele, a gente também podia discutir com ele e dizer, Federico, você está muito endurecido, tá? Não, eu não estou endurecido, eu sou sério. Sim, mas você acha que a gente não é sério? Não é isso, não é? Então, Federico, ele tinha um jeito de trabalhar que era bastante sério, bastante rígido, mas muito afetivo, né? E ele nos ensinava a trabalhar pelo afeto, porque ele dizia que mais o pensamento reichiano que ele passava para a gente era sempre assim: mais do que pensar com a cabeça, nós temos que sentir com o coração. E esse é o primeiro movimento que a gente tem que fazer, é o sentimento, porque o sentimento ele vem do coração. E quando a gente trabalha na relação terapêutica, a gente tem que prezar pelo sentimento e não ir pela razão, não ir pela cabeça, né? Então é aquele sentimento do respeito, é aquele sentimento de poder ouvir, é aquele sentimento de você poder ficar perto da pessoa e ao mesmo tempo colocar os limites que devem ser colocados. As pessoas às vezes confundem isso, confundem liberdade com libertinagem, né? E é muito importante a gente trabalhar em cima dos limites. Então, quando a gente fala em sentimento, quando a gente fala em pensamento, nós também falamos num sistema vivo. E nós não podemos falar num sistema vivo sem a pulsação. Por quê? Porque o vivo pulsa, o morto deixa de pulsar. Então tudo que não é vivo, ele é duro, ele deixa de pulsar. Por isso que nós, muitas vezes, nos endurecemos. E se a gente vier aqui na frente para fazer uma palestra e a gente ficar rígido, a gente deixa de pulsar. E aí a nossa respiração trava, o nosso diafragma trava e a gente fica naquela ansiedade. Então aí por isso que terapeuta sempre fala, respirem, né? Então vamos lá, vamos respirar para poder soltar o diafragma, porque na verdade o nosso organismo ele pulsa, né? E quando nós falamos de uma relação terapêutica, dentro da ergonomia como um todo, incluindo análise do caráter, vegetoterapia e organoterapia, eu tenho que falar em pulsação. Por quê? Porque dentro de uma relação terapêutica, eu tenho que falar numa troca, né? Não existe uma troca se não tiver uma ressonância entre duas pessoas, entre dois corpos, né? Então, eu preciso estar em ressonância com o meu paciente também. E é uma ressonância muito energética. E os dois vão ter que pulsar, mas o terapeuta, como ele é mais treinado a isso, ele vai ter que estar percebendo a pulsação daquele paciente. Então, a gente vai ter que estar muito centrado, né, no nosso si, para poder dar conta de olhar para o outro. Então eu tenho o si, porque toda relação é formada de um eu e é formada de um outro, né? E se eu não olhar para o meu eu não vou dar conta de olhar para o outro, porque às vezes o terapeuta ele fica muito focado no seu paciente, ou seja, olhando inteiramente para o outro e achando que tudo que acontece por parte do paciente é exclusivamente do paciente, e ele não leva em conta a contratransferência. E a contratransferência ela vai aparecer na relação terapêutica, é inevitável, né? A gente não tem como desligar isso, porque
toda relação terapêutica, ela vai ser feita de transferência e contra-transferência. E sabe por quê? Se não tiver contra-transferência, não tem terapia. Como é que eu vou fazer a terapia com uma pessoa que vai ser neutra na minha frente, que eu não vou sentir nada por ela? Né? Aí a gente aprende lá na academia assim, não, mas o terapeuta não pode sentir, porque o sentimento é uma contra-transferência. Mas é o quê? É um bloco de concreto que está na minha frente? Não é. É uma pessoa que está na minha frente e é uma pessoa que está precisando de ajuda. Ninguém vai para o consultório dos terapeutas dizendo, eu vim aqui porque está tudo bem comigo e ponto final. Você está fazendo o que aqui? Né? As pessoas chegam e dizem, não, eu vim para o consultório porque eu estou precisando de ajuda. Agora, vai para uma consulta, vai para o terapeuta para uma consulta, né? Como vai lá para vocês já pensaram, vocês forem no vidente, na cartomante, seja lá o que for, paga a consulta, né? E daí a pessoa joga as cartas e olha, faz aquelas caras, tá? Eu me lembro, já fui muito nisso, né? Adorava essas coisas. A pessoa olha, entorta a boca e você fala, puta merda. Olha, desculpa. Entorta a boca assim, você fala, caramba. Caramba, é complicado, deve ter alguma coisa ruim aí, né? Aí a pessoa se coça, se mexe e tal, né? Aí você olha e dá coragem, você pergunta, e daí? Como é que tá, né? O que você tá vendo? Tá tudo bem? Ela diz, tá tudo bem. Aí você, mas acho que não é isso, né? E aí se a pessoa diz, não, tá tudo bem, não sei o que, e começa a te dar um retorno, você, ufa, que delícia. Ou seja, o que a gente espera do outro? Um retorno, né? Então a gente vai para uma consulta e a gente espera um retorno. Agora, é um caos quando a gente vai para o consultório de um terapeuta, senta na frente do terapeuta, fala, até esgotar o assunto, e aí você olha para o terapeuta olha para você e você fica esperando, né? Pô, meu, o que a Vera vai me falar, hein? E nada, e a Vera não fala, até a Vera olhar para o relógio, pois é, então, acabou a sua sessão. Caramba, é complicado isso, né? Então, isso, pra gente, na análise haitiana, não é relação, né? Porque a relação é troca, ok? Agora, a gente também não vai ler as manos, né? Não vamos olhando para esse paciente e devolvendo, não, veja só isso, aquilo, ou seja, tricotando. A gente vai manter uma relação terapêutica, ou seja, o que é que eu estou sentindo disso que você está me trazendo e o que é que isso me faz pensar nisso que você está me trazendo e como é que a gente vai poder trabalhar a partir de agora, né? Então, a gente vai ter que traçar isso muito bem, porque isso chama-se projeto terapêutico que eu vou desenvolver com o meu paciente. Depois tem um slide aqui, eu até falo um pouquinho melhor disso. Mas o importante é a gente poder estar olhando para a relação, né? Porque se não tiver essa troca, se não tiver essa pulsação, eu não vou ter relação. Então o paciente às vezes chega endurecido no consultório e a gente vai gradativamente trabalhando com essa pessoa, colocando ela num campo mais relaxado, para ela poder se soltar e falar do seu trabalho e dizer como é que está, né? A vegetoterapia, eu acredito que muitos de vocês ou conhecem ou trabalham também com a vegetoterapia. Na metodologia, por exemplo, de Frederico Navarro, ela é uma metodologia um tanto que endurecida. Então, o que acontece? Se você pegar o teu paciente, você imediatamente colocar esse paciente dentro do divã, porque a proposta vai ser qual? O paciente entra para o seu consultório, você pergunta como é que está, passou bem a semana e imediatamente ele vai se despir da roupa que ele puder se despir e vai deitar no divã. Divã haitiano, né, que a gente usa, que é uma cama, não é nada especial disso. O paciente deita e a gente vai propor a ele os movimentos da vegetoterapia, que são os actings da vegetoterapia. Mas às vezes o que a gente percebe é que o paciente está tão rígido e ele está tão endurecido quando ele chega para o consultório, o diafragma dele está tão preso que você passa 1h30 da sessão, porque a sessão de vegetoterapia é 1h30, e lá no final da 1h30 é que você percebe que a pessoa
começou a relaxar, aí que seria o momento da gente poder começar a fazer uma vegetoterapia com ela, ou seja, começar a trabalhar com as couraças, com a flexibilização das couraças.